graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez eu vim aqui para lhe abençoar através da palavra de Deus. E essa palavra está escrita lá no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7. No versículo 11, ela diz assim: Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Bom, primeiro nós precisamos entender que aqui Salomão estava fazendo um templo, né? Todo mundo conhece ali a história do templo de Salomão, né? A casa de Deus. Mas assim, o Velho Testamento diz as Sagradas Escrituras que é sombra das coisas futuras. Então é uma sombra do Novo Testamento, do que realmente é o Novo Testamento, aquilo que é real para nós. Nós sabemos que Deus, então, depois ele disse que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Ele disse que a vontade dele é fazer nós, cada um de nós, eu e você, fazer nós de casa, de templo dele, de morada dele. Amém? Então aqui ele diz que santificou. Irmão, Deus santificou nossa vida, nos separou. Santificar é separar. Então Deus diz que nos separou para Ele. Então, assim como Ele diz que Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas, Ele diz também que habita em nós. Eu costumo dizer para as pessoas na igreja que Deus ele tem duas casas: a casa, templo, igreja física, né? O prédio onde Ele visita e Ele manifesta a tua presença, quando a igreja verdadeira, que somos cada um de nós, se reúne para clamar por Ele. Porque Ele diz: onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, a minha igreja verdadeira, reunida em meu nome, e clamar a mim, eu vou estar ali presente. Então hoje, nós somos a igreja de Deus, nós somos o templo que Deus escolheu para habitar, para morar, santificados, separados para Ele. Pois bem, e Ele diz então que Ele vai estar com os seus olhos e o coração em nós, meu irmão. Que coisa linda! Deus, eu quero dizer para você que Deus, Ele está com os olhos dele sobre a tua vida 24 horas. Em todo o tempo Deus está olhando para você, está analisando a tua vida, vendo aquilo que você precisa. Ele diz que sabe tudo que nós precisamos antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca. Mas mesmo assim Ele diz que nós precisamos orar. Ele diz aqui que Ele respondeu a oração de Salomão. Então Salomão estava orando a Deus, e Deus então trouxe uma resposta para Salomão. Ele disse assim: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o povo de Deus, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Por que Deus está falando isso para Salomão? Por quê? Porque Ele diz assim: olha, se acontecer, antes Ele disse, né, se acontecer pragas, escassez, uma grande desolação sobre a terra, o meu povo vai ter que fazer isso, vai ter que se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos. Por que Deus está falando isso? Ora, porque todo esse mal que Deus diz que pode ser enviado na nossa vida, ele vem por consequência das nossas atitudes, dos nossos pecados, dos nossos erros. Todo mal que a gente colhe, todo mal que a gente vive na nossa vida, é consequência de uma decisão tomada na hora errada, de uma decisão errada, de uma escolha errada, feita de maneira errada, ou feita no momento errado. Então, são frutos dos nossos erros. Mas Ele diz: olha, tem uma solução. Ainda que vocês cometam erros e que venha uma grande desolação sobre as vossas vidas,
Ele diz, tem um remédio. Ele diz, vocês primeiro têm que se humilhar. Primeira coisa que Deus fala. E o que é se humilhar diante de Deus? Meu irmão, se humilhar diante de Deus é você olhar para Deus e dizer assim, eu não sou nada sem o Senhor é tudo, o Senhor é grandioso e eu sou infinitamente pequeno, não sou nada, sou insignificante, sou totalmente dependente de Deus. Aí ele diz assim, tem que orar, tem que clamar a Ele. Como que você vai conhecer alguém se você não conversa com a pessoa, né? Então ele diz que nós devemos orar, uma oração, uma conversa com Deus. E ele diz assim, buscar a minha face e se converter. Meu irmão, o que é conversão? Conversão é uma mudança de atitude, é demonstrar um verdadeiro arrependimento. Então o que Deus está procurando aqui? Ele está procurando aqui chamar o povo ao arrependimento. Ele está dizendo, olha, pode acontecer consequências terríveis dos vossos pecados, mas se vocês se arrependerem, se humilhar diante de mim, mudar de atitude, tem solução. Ele diz, eu ouvirei do céu, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Irmãos, tudo que nós temos colhido de ruim na nossa vida é consequência dos nossos erros, da ganância do homem, né, do individualismo do ser humano, da arrogância do homem achar que não precisa de Deus, que pode fazer tudo, que sabe de tudo, da soberba. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. O homem se acha muito grandioso, o homem se acha capaz de muitas coisas, mas hoje, na atual situação mundial, todo mundo, meu irmão, não está tendo outro remédio a não ser correr para os pés de Deus. Hoje está todo mundo clamando. Hoje o Brasil, a grande parte do nosso país está de joelhos clamando a Deus, orando, fazendo como ele disse aqui, o meu povo tem que orar, tem que falar comigo, tem que se arrepender, tem que clamar, tem que se humilhar. E hoje grande parte do nosso país está se humilhando diante de Deus, está orando, está buscando a face dele, buscando socorro nele, e ele diz que ele vai trazer o socorro. Irmão, pode ter certeza de uma coisa, assim como ele diz que eu vou estar com meus ouvidos e meus olhos atentos, Deus tem ouvido as nossas orações, Deus tem ouvido a tua oração, Deus tem ouvido o clamor de cada pessoa, de cada pai de família, de cada homem, de cada mulher, que tem orado, que tem clamado pela sua família, pelos seus filhos, pelos teus parentes, pelo nosso país, pelos nossos governantes. Deus está ouvindo a oração, Deus tem ouvido o clamor do seu povo, sim. E eu posso dizer uma coisa com toda certeza, Deus está sarando a nossa terra, Deus está trabalhando em nosso favor, Deus vai surpreender todo o Brasil por esses dias, com grandes coisas. Deus disse para Jeremias, clama a mim, e eu vou te responder, e vou te mostrar grandes coisas que você ainda não sabe. Deus vai manifestar grandes coisas na nossa vida, Deus vai surpreender o Brasil, pode ter certeza disso. Não vai ser como o homem não, que está fazendo projeção só de tragédia. As pessoas só dão más notícias, só dão previsões ruins. Não, a previsão de Deus é boa. Ele está dizendo, eu vou ouvir a oração do meu povo, eu vou trazer o socorro que você precisa, eu vou trazer a cura que você precisa. Tenha certeza que Deus já está trazendo a cura, Deus já está trazendo um grande livramento para o nosso Brasil, para todos aqueles que estão clamando. Deus está ouvindo a oração do seu povo. Mas depois de tudo isso, depois de todo esse susto, depois de toda essa tragédia, e depois de Deus trazer a cura, Ele começa a fazer um alerta para as nossas vidas. Olha o que Ele diz aqui, a partir do versículo 17. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordeno, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses,
e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e ferirei e farei com que seja por um provérbio e um mote. Mote é exemplo. Farei com que sejam um provérbio e um exemplo entre todas as gentes. E desta casa, que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso, ele trouxe sobre eles todo este mal. Irmãos, Deus está falando uma coisa aqui que acontece muito na vida do ser humano: a ingratidão. Nesse momento, eu creio que tem pessoas que ela nunca orou tanto como nesse momento. Tem pessoa que nunca nem orou. Tem pessoas que nunca leu tanto a Bíblia como está lendo hoje. Tem pessoas que nunca teve um desejo tão grande de ir para a igreja como está tendo hoje. Mas Deus está dizendo: cuidado, para não ter ingratidão no vosso coração. Está dizendo: Salomão, olha, depois de tudo que aconteceu, se acontecer, né? Essas desolações, todos esses problemas, o meu povo vai clamar, vai orar, vai se humilhar, eu vou sarar. Mas depois disso, não se esqueçam de mim. As pessoas se lembram de Deus, na maioria das vezes, só na hora do desespero. Quanta gente está desesperada nesse momento. Países inteiros apavorados, desesperados, pedindo um milagre de Deus. Mas Deus está falando: depois que vier o alívio, e o alívio já está chegando, irmãos, a cura já está chegando, eu profetizo em nome de Jesus, o livramento já está chegando, em nome de Jesus. Ele está dizendo: depois que eu livrar vocês, não se esqueçam de mim, não voltem às velhas práticas, não sejam ingratos, porque Ele está dizendo aqui: essa mesma terra que eu vou abençoar, que eu vou livrar, que eu vou operar um grande milagre, eu posso tirar essa terra de vocês. E mais, Ele diz: olha, esta casa que eu consagrei ao meu nome, e essa casa somos nós hoje somos casa de Deus. Ele diz assim: eu vou lançar fora da minha presença, eu vou abandonar essa casa. Olha que coisa terrível. Ora, mas Deus não disse que nunca nos abandonaria? Sim, mas o mesmo Deus que disse que nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria, Ele também disse: se vocês me abandonarem, eu vos abandonarei. Existem regras na palavra de Deus para Deus operar. Como eu sempre digo, toda ação de Deus depende primeiro de uma ação nossa. A nossa atitude diante de Deus vai nos dizer como Deus vai agir, se é em nosso favor ou não. Então Ele está dizendo aqui: cuidado, continue me buscando da mesma maneira, porque quando a tribulação passar, quando a tempestade passar, continue me buscando da mesma maneira, continue no meu caminho, para que eu possa continuar abençoando a tua vida, para que eu possa continuar cuidando de você. Não se esqueça do livramento que eu te dei, não se esqueça de tudo que eu tenho feito para guardar, para proteger, para livrar você. Deus está dizendo: não sejam ingratos. Eu quero que vocês continuem sendo minha morada, eu quero que vocês continuem sendo o meu povo, e eu sendo o vosso Deus, como diz a Bíblia, para que eu possa guardar sempre, sempre, guardar vocês, até que um dia vocês estejam pessoalmente comigo, na minha glória. Essa é a vontade de Deus, que ninguém se perca. Não vamos nos perder, meus irmãos. Deus está enviando um grande livramento para a nossa nação, mas quando nós recebemos esse livramento, Deus está dizendo: tomem muito cuidado, não sejam ingratos, porque pode acontecer coisa pior. Vocês estão achando que essa coronavírus aí, essa doença causada por esse vírus é o pior?
Vocês estão enganados, meu irmão. Pode acontecer coisa muito pior. Um dia, Deus curou um paralítico e disse assim: olha, vai, não peques mais, porque aquela paralisia era consequência do pecado dele. Naquele caso era. Então ele disse: vai e não peques mais, para que não aconteça com você coisa pior. É o que Deus está falando aqui. Ele está dizendo: olha, eu vou livrar o meu povo. Quando vocês se humilharem, clamarem a mim, eu vou ouvir. Deus está ouvindo você. Mas Ele está dizendo assim: cuidado, não sejam ingratos, não se esqueçam de mim, para que não aconteça coisa pior. Amém? Quero deixar essa palavra para você refletir. Nunca se esqueça de Deus. Você que tem orado muito, continue orando depois que tudo isso passar. Você que tem esse desejo ardente no teu coração de mudar de vida, continue com esse desejo e mude verdadeiramente de vida quando tudo isso passar. Você que tem um desejo de ir à igreja, você que despertou esse desejo no teu coração, não deixe esse desejo morrer, não. Eu tenho conversado com alguns irmãos e tenho percebido irmãos estão muito tristes, dizendo assim: eu não vejo a hora de voltar, eu não vejo a hora de encontrar meus irmãos de novo na igreja, buscando a Deus juntos ali. E eu creio que esse sentimento é sincero. Eu tenho ouvido isso muito. Mas muitas pessoas podem não manter esse mesmo desejo depois que tudo passar. É uma tendência do homem: depois que a tempestade passa, depois que o susto passa, as pessoas relaxam. Que isso não aconteça conosco, que não aconteça na tua vida, que não aconteça com você. Que Deus possa ser constantemente o centro das nossas vidas, para que Ele possa continuar nos abençoando, e é a vontade dEle fazer isso, em nome de Jesus. Amém?